em Lakesh. Eu sou a Gabi, Kim 148, estrela harmônica amarela, falo do sul do Brasil e eu tô muito feliz e muito grata também pela oportunidade de estar passando essa mensagem para você no dia de hoje. Eu vou falar sobre a conexão com a Terra e o feminino galáctico, que é a mesma coisa. A conexão com a Terra é o feminino galáctico. Então eu quero trazer aqui alguns pontos para a gente se localizar, para a gente entender onde nós estamos no tempo e espaço e também para a gente fazer essa conexão com o feminino, que também é essa integração com a Terra. A conexão com o feminino também é a conexão com a nossa intuição, com o nosso potencial criativo e com esse potencial de generosidade que todos nós temos de cuidarmos uns dos outros como uma grande família planetária. E eu quero trazer aqui a consciência do que é a Terra. A Terra, ela é um grande corpo planetário quando vista dos nossos olhos, da nossa lente. Ela é um grande corpo planetário. Mas quando a gente olha para a Terra de fora da Terra, quando a gente olha para a Terra desde o espaço, ela é um pequeno corpo planetário, entre outros tantos corpos que existem nesse espaço. A Terra, ela é parte de um sistema solar, junto com outros planetas, que são como os irmãos e as irmãs da Terra. E todos esses planetas são guiados pelo Sol, esse Sol que a gente vê no céu, que é quem mantém o fluxo de comunicação e a conexão entre todos esses planetas. O Sol, por sua vez, visto de fora desse sistema solar, ele é uma estrela entre outras tantas estrelas que existem na nossa galáxia. E nós, seres humanos, nós somos um pequenino pedaço dessa grande imensidão que é o universo. Nós somos como um grãozinho de areia dentro dessa imensidão. O ser humano, ele é feito da mesma partícula que existe em todas as coisas. E nós somos como uma célula da Terra. Nós todos somos parte desse corpo planetário que é a Terra. Então nós somos como uma célula desse grande corpo planetário. E nós podemos sentir tudo aquilo que está acontecendo com a Terra hoje, mesmo que a gente não tenha essa consciência. Nós podemos sentir através do nosso corpo, através das nossas emoções e através da nossa mente. O cenário atual, ele é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Tudo isso que nós estamos vendo hoje acontecendo no nosso planeta é um resultado daquilo que está dentro de nós. E por isso o ser humano, ele tem uma chave importante de transformação da realidade. Para a gente poder transformar tudo aquilo que a gente vê acontecendo hoje no nosso planeta, a gente precisa transformar aquilo que está dentro de nós. Porque essa realidade, ela é criada pela nossa própria mente. Então nós temos esse poder de transformar a realidade atual. E o que nós vemos acontecendo hoje no nosso planeta é uma grande limpeza, é uma regeneração de tudo aquilo que já aconteceu. Hoje o planeta, ele está como dominado pela frequência artificial que vem do calendário gregoriano, que é uma frequência que desconecta o ser humano da sua verdadeira realidade. E para a gente entender como isso funciona na prática, é importante você entender que o ser humano, ele é um ser multidimensional. Ele existe em várias dimensões diferentes. Só o fato de a gente estar na terceira dimensão significa que nós também estamos na segunda e na primeira. E assim como nós estamos também na terceira, nós estamos na quarta, na quinta e assim por diante. Porém, a frequência artificial, ela como aprisionou a mente do ser humano na terceira dimensão, trazendo uma falsa percepção da verdadeira realidade. E o ser humano, o cérebro do ser humano, ele funciona como uma antena que capta informação. E o calendário gregoriano, ele é como uma frequência mesmo, como uma frequência de rádio. E a gente conecta com essa frequência. Uma vez que a gente conecta com essa frequência, a gente passa a agir
na nossa realidade a partir dessa frequência. E essa frequência, ela acelera a nossa mente e ela também abusa dos recursos naturais da Terra, porque ela tira da Terra muito mais do que aquilo que a gente realmente precisa, inclusive explorando todas as formas de vida que existem na Terra. E é por isso que a Terra está doente hoje. E o ser humano, ele está despertando dessa grande ilusão, porque por muitos e muitos e muitos anos o ser humano ficou adormecido nessa ilusão. E também é importante entender que a nossa base de crenças, a base de crenças da nossa mente, vem desse sistema, dessa frequência artificial. Por quê? Porque quando o ser humano, ele nasce, quando a gente nasce, todos nós somos esse bebê querido, esse bebê mágico, essa criança que encanta, porque nós estamos conectados com a nossa verdadeira natureza. Tudo está acontecendo no agora. A criança, ela tem essa magia porque ela não tem falsas crenças, ela não se identifica com as coisas, ela simplesmente vive. Ela simplesmente inspira e exala e percebe tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. E conforme essa criança ela vai crescendo, ela vai captando informações a partir daquilo que ela vive. Então, todo o cenário da criança vai alimentando essa base de crenças como uma verdade. Então, tudo aquilo que ela escuta dos seus pais e das pessoas que estão próximas durante a sua fase de crescimento, ela vai captando como uma verdade. A criança, ela não tem esse discernimento para saber o que é bom e o que é ruim para ela. Ela simplesmente capta essa informação e transforma numa verdade porque ela precisa de referências para ela poder se portar no mundo. E junto com essa criação, também vem todas as regras desse sistema do calendário gregoriano, que são as regras de como a gente deve se portar, o que a gente vai ser quando crescer, como a gente se veste, como a gente fala, como a gente se relaciona, o que a gente tem que conseguir, o que a gente tem que conquistar quando a gente entra na nossa fase adulta. São muitas as questões que são alimentadas nessa base de crenças. A criança, ela forma a sua personalidade com base em tudo aquilo que ela viveu até os seus 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade da criança, todas essas experiências, elas entram na sua base de crenças como uma verdade, e é a partir dessa verdade que a criança passa a se relacionar com o mundo. E nós somos seres humanos, somos adultos, ou seja, nós somos uma criança que cresceu. E nós temos toda essa base de crenças no nosso inconsciente. Grande parte dessa base de crenças, ela está no nosso inconsciente. E a gente precisa ter esse entendimento e esse discernimento para entender o porquê que a gente cria a nossa realidade. Então, para exemplificar isso, a Gabi, ela é uma criança que cresceu e hoje é uma adulta. A Gabi, quando ela nasceu, ela era um bebê super encantador que estava fluindo no universo, integrada com a natureza e integrada com todas as formas de vida. Mas conforme ela foi crescendo, ela foi captando todas essas informações através dos seus pais, através daquilo que acontecia dentro da sua casa. Ela foi captando isso como uma verdade e foi armazenando no inconsciente. Aí ela cresceu mais um pouquinho e entrou na escola tradicional. A escola tradicional, ela super potencializa o nosso lado racional do cérebro e deixa o nosso lado artístico de lado, porque ela explora muito essa questão racional mesmo. Então, quando a Gabi entrou na escola, ela passou a ficar muito mais racional do que fluida. Isso porque o nosso cérebro, ele tem 2 hemisférios, que é o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Um é responsável pelo nosso lado lúdico e o outro é responsável pelo lado racional. Então, quando a Gabi nasceu, ambos os hemisférios conversavam e trocavam informações e estavam conectados com esse todo.
Mas conforme a Gabi foi crescendo, e principalmente quando ela entrou na escola tradicional, esse hemisfério responsável pelo lado racional, ele foi super explorado e super estimulado, e o hemisfério responsável pelo lado lúdico, ele foi deixado um pouquinho mais de lado. Então, a Gabi foi captando essas informações e foi crescendo e começou a conversar com o mundo, conversar com a sociedade, com as pessoas, a partir de todas essas informações que ela recebeu, principalmente até os seus 7 anos de idade. Eu trago isso porque eu acho fundamental essa consciência para a gente entender o porquê que a gente precisa trabalhar a nossa base de crenças. Porque dentro de todas essas informações que a gente recebe quando a gente está nessa fase de crescimento, existem muitas falsas crenças relacionadas com a Terra. Uma falsa crença muito forte é que nós somos separados da Terra, que o ser humano ele é separado da natureza. Outra falsa crença muito forte é que o espírito está separado da matéria. Tanto que existe a ciência e a religião, e uma não se conecta com a outra. E a gente cresceu acreditando nisso, escutando essas coisas. Além do que também a nossa sociedade, ela é uma sociedade patriarcal. Ela é patriarcal porque todo o poder feminino, ele foi abafado, ele foi ocultado. Esse poder intuitivo de sentir dentro o que está acontecendo, o que a gente faz para resolver o que está acontecendo, ele é um poder natural. Acontece que, conforme a história foi passando, isso tudo foi sendo condenado, sendo proibido. Então, não era possível expressar esses poderes intuitivos. A gente aprendeu a ter medo da sombra, a gente aprendeu que não existe vida após a morte, a gente aprendeu a ter medo da morte, que é uma coisa tão natural, é uma coisa tão certa, talvez a única certeza que a gente tenha é que o nosso corpo físico vai voltar para a Terra, e a gente aprendeu a ter medo disso. Nós aprendemos muitas coisas distorcidas sobre a verdadeira realidade e a gente se relaciona com o mundo a partir dessas falsas crenças, e muitos dos nossos dramas pessoais, eles se dão por essa falta de consciência. E quando a gente começa a entender isso, a gente também entende que nós temos um grande trabalho de transformação interna, e que esse trabalho de transformação interna, ele vai refletir para fora, ele vai refletir para o externo, e ele vai transformar a realidade externa, a realidade que a gente vê no nosso planeta hoje. Quando eu conheci a informação do sincronário das 13 luas e a lei do tempo, fazem 8 anos que eu entrei em contato com essa informação. Foi um momento muito impactante da minha vida. Foi tão forte que eu larguei tudo que eu fazia naquele momento e passei a me dedicar a essa informação, a estudar e a trabalhar com isso, porque eu tinha um chamado, e tenho ainda, um chamado muito grande, muito forte dentro de mim, que eu queria que todas as pessoas tivessem a consciência da verdadeira realidade e do que está acontecendo no planeta hoje. Eu lembro que naquele momento eu estava muito insatisfeita com a minha própria vida, com o que eu fazia da minha vida. Eu lembro que eu não me conhecia, eu não sabia muito bem do que eu gostava, e eu lembro que eu me sentia muito triste porque eu não conseguia me sentir parte dessa sociedade. É como se eu não me encaixasse na sociedade. E eu me sentia um pouco triste por isso, porque eu achava que o problema era eu. E quando eu entrei em contato com essa informação, e quando eu entendi o que é o calendário gregoriano, eu entendi que o problema não era eu. E que a grande parte dos seres humanos está adormecida nesse grande jogo de ilusão, um jogo que faz com que a gente trabalhe para conseguir dinheiro, para dar mais e mais e mais conforto para o nosso corpo e coisas que a gente não precisa, e que tudo gira em torno disso, em gerar recurso para comprar coisas para dar conforto para o corpo de algo que ele não precisa. Esse momento ele foi forte para mim porque eu tenho ainda muita vontade
que muitas pessoas entendam o que está acontecendo para que a gente consiga transformar essa realidade. E a partir desse momento que eu me conectei com essa informação, eu larguei tudo que eu fazia e eu passei a me dedicar a isso, justo por causa desse chamado. Quando eu passei a me dedicar a isso e a entender o que era isso, e eu ainda estou entendendo, eu sinto que todos nós estamos entendendo como isso funciona na prática, eu comecei a me dar conta que não era só uma questão de eu conhecer os códigos, de eu entender como funciona o Tzolk'in, como funciona a matriz lunar, mas que eu precisava revisar todas as áreas da minha vida. Porque para eu poder fazer uma transformação interna, eu precisaria mudar a forma como eu me vejo, a forma como eu vejo os outros. Eu entendi que eu precisava criar uma transparência nisso, entre a forma como eu me vejo e a forma como os outros me veem. Eu comecei a me observar e eu entendi que as minhas intenções não eram claras, que eu precisava observar melhor a forma como eu me portava, como eu pensava, o que eu sentia e de onde isso vinha para poder fazer essa transformação. Eu entendi que essa transformação ela também estava na minha relação com o lixo, na minha relação com a comida, na minha relação com o consumo de uma forma geral, na minha relação com o meu corpo, na minha relação também com a minha conexão espiritual. Ou seja, a gente precisa visitar todas as áreas da nossa vida e reavaliar o que a gente está fazendo a cada momento, a cada escolha que a gente tem, passo por passo, dia após dia. E é por isso que eu gosto de chamar o Sincronário das 13 Luas de ferramenta de autoconhecimento. E eu falo isso a partir da minha própria prática, porque conforme eu fui sincronizando com essa ferramenta, entendendo como ela funciona, acompanhando ela e trazendo essa informação para o meu dia a dia, eu observei que, assim como a gente conecta com a frequência artificial a partir da nossa mente e isso passa a modelar a nossa realidade, quando a gente conecta com a frequência natural, que é o sincronário das 13 luas, a gente muda a estação de rádio. E quando a gente conecta com essa frequência natural, é como que todas essas partes artificiais de nós, que são frutos dessa frequência artificial, elas ficam claras, elas vêm à tona, ciclo após ciclo, onda encantada após onda encantada, lua após lua, a gente vai tirando capas de ilusão e a gente vai chegando cada vez mais profundo na nossa verdadeira natureza. E isso é um processo que exige muita paciência de nós mesmos com nós mesmos, exige amor de nós com nós mesmos. E é aí que eu entendo que entra essa conexão com o feminino galáctico, porque nós estamos em um processo de cura de nós mesmos, de cura da Terra, da cura do nosso sistema solar também, porque existe um processo no nosso sistema solar que eu também acho importante essa consciência. Se você ler o livro A Sonda de Arcturus, do José Arguelles, tem muita informação legal sobre a formação do nosso sistema solar. E segundo esse livro, houve uma intervenção nessa formação, na criação do nosso sistema, houve uma intervenção. E essa intervenção, ela resultou na explosão de Maldek, planeta que ocupava a 5ª órbita do nosso sistema solar e que hoje virou o cinturão de asteroides. Isso também resultou na incineração de Marte e na destruição desse planeta. Então, todo o karma, tanto de Maldek quanto de Marte, ele veio para a Terra. E o que a gente vê hoje também é uma repetição de algumas coisas que já aconteceram e é como o karma de todo o nosso sistema solar, ele está aqui para que a gente cure isso, para que a gente faça essa transformação. E quem tem o poder dessa cura e dessa transformação somos nós, a partir da nossa própria mente. Por isso, essa reformulação da mente, ela está intimamente ligada com a regeneração planetária e com a elevação da consciência de todo o nosso planeta. E com esse entendimento do que é a Terra,
aonde a Terra está situada no tempo e espaço, e que nós somos um pequeno pedaço desse todo, somos como uma célula desse grande corpo planetário, e que a Terra hoje ela está infectada pela frequência artificial que mantém o ser humano desconectado da sua verdadeira natureza. Eu quero trazer agora alguns pontos de como a gente trabalha essa conexão. Eu considero um ponto muito importante que é a autoobservação. Eu entendo que esse é o primeiro passo, a gente se observar. Observar é como se a gente saísse do nosso próprio corpo, é como se a Gabi saísse do seu próprio corpo e começasse a se observar. Então, como a Gabi ela está reagindo? Como ela se sente quando ela está sozinha? Como ela se sente quando ela está na presença de outras pessoas? Como ela se vê? Como ela percebe que os outros veem ela? Como ela reage quando ela entra em determinados ambientes? O que ela sente? O que tem dentro dela? Quais são as sensações internas que ela tem? Como são os seus pensamentos? São pensamentos que estão no passado? São pensamentos que estão no futuro? Ou são pensamentos que estão no agora? São pensamentos positivos ou são pensamentos negativos? As palavras que a Gabi fala são palavras elevadas ou são palavras destrutivas? Como a Gabi se porta? Essa autoobservação ela é muito importante e ela precisa acontecer com discernimento e sem julgamento. Por quê? Com discernimento no sentido de olhar com claridade e estar aberto a tudo que você pode enxergar a partir dessa autoobservação, tendo a consciência de que nós estamos fazendo uma limpeza planetária, uma regeneração planetária. E essa limpeza significa que nós estamos acessando informação e liberando essa informação. Nós acessamos essa informação a partir do nosso DNA, que contém toda a informação da nossa ancestralidade, e nós também acessamos essa memória a partir da capa mental da Terra, porque todos nós estamos dentro desse corpo planetário. Por isso é importante esse discernimento do que realmente a Gabi está sentindo internamente e sem julgamento, porque se a gente se julga dentro desse processo, a gente se identifica com aquilo que a gente está vendo e aí a gente já está atuando a partir dessa personalidade que tem uma base de crenças que contém muitas falsas crenças sobre a verdadeira realidade. Então é importante olhar com discernimento e sem julgamento. Esse processo, ele é muito importante e muito interessante também, porque ele traz vários pontos positivos. Primeiro que ele traz um autoconhecimento mesmo, a gente se conhece. A gente passa a observar aquilo que tem dentro de nós e como a gente se porta. Isso traz uma claridade dentro do nosso processo. Depois também porque isso ajuda a gente a ancorar a nossa presença no agora. Hoje o ser humano ele tem uma grande dificuldade de estar presente aqui e agora, justamente por causa dessa frequência artificial que acelera a nossa mente, que também traz uma falsa crença que o tempo é uma linha reta. E isso é uma falsa crença, porque o tempo é cíclico, radial, o tempo é fractal também, o tempo tem outras características totalmente diferentes daquilo que a gente aprendeu dentro dessa sociedade. E também essa autoobservação, ela traz uma conexão com nós mesmos, porque a gente passa a se olhar de uma forma mais amorosa. A gente passa a ter compaixão pelo nosso próprio processo, entendendo que nós estamos passando por essa regeneração, que nós somos peças-chaves da transformação da nossa realidade e que nós estamos liberando muitas memórias. Quando a gente entra nesse processo de autoobservação, a gente também começa a entender um pouquinho como funciona a nossa mente. E por quê? Se eu, Gabi, olhar para os meus dramas internos a partir da minha lente, só da minha lente, sem olhar o todo, eu vou associar os meus dramas internos com coisas que tem na minha base de crenças. Então, a minha mente, se eu sinto, por exemplo, tristeza,
a minha mente ela vai imediatamente conectar essa tristeza com algum fato que aconteceu na minha vida, na terceira dimensão, e isso já vai criar todo um drama interno que muitas vezes nem tem a ver com isso, porque eu tô aqui num processo, dentro desse processo planetário, onde eu estou liberando memórias. Então, muito daquilo que eu sinto é uma liberação de algo que está passando por mim. Então, quando eu tenho esse discernimento, eu já começo a olhar para isso de uma forma diferente. Eu começo a expandir a minha visão e olhar do todo. O que está acontecendo com a Terra? O que está acontecendo no nosso sistema solar? Por que eu estou sentindo isso? Afinal, eu sou uma célula desse corpo planetário e aquilo que eu sinto dentro de mim faz parte desse todo. Quando a gente traz essa consciência, a gente diminui muito os nossos dramas, porque a gente sai um pouco da cena. A vida ela não gira somente em torno de nós mesmos. A gente começa a entender aquilo que está acontecendo de fato com a gente, o porquê que a gente está sentindo isso. Essa autoobservação, ela também abre um caminho de investigação. Porque uma vez que eu observo o que está acontecendo comigo, eu posso investigar da onde isso vem. E eu mesma, no meu processo pessoal, eu sempre cheguei até a minha infância, no sentido de, se eu não me sinto merecedora, o que eu escutei quando eu era criança que fez eu acreditar que eu não sou merecedora? Ou se eu não sinto algumas coisas, o que aconteceu comigo na minha infância que me fez bloquear determinadas emoções? Então, quando a gente começa a se auto-observar, a gente vai buscar a raiz disso. E a primeira raiz, ela tá na nossa infância. E quando a gente entende isso, a gente consegue curar algumas coisas, a gente consegue ressignificar essa falsa crença. E se eu tenho disposição para ir um pouquinho mais a fundo, para ir além da minha infância, eu vou chegar na minha ancestralidade e vou entender que o que eu tô liberando, o meu processo, ele vem de anos atrás, de gerações atrás. E às vezes por isso é tão forte e é tão profundo, porque não diz respeito só a mim, diz respeito a muitas memórias que eu tô liberando. E se eu tiver mais disposição ainda e for além dessa ancestralidade, eu vou chegar nesse karma planetário do nosso sistema solar. O que aconteceu no nosso sistema solar para romper com um fluxo entre os nossos planetas e o qual o karma disso tudo hoje está na Terra para a gente curar? Porque eu sinto essas coisas tão profundas, da onde elas vêm. Então eu entendo que esse processo de autoobservação e de investigação, ele é fundamental para a gente entender como funciona a nossa mente e para a gente poder reformular ela. Esse processo, ele traz uma conexão com o nosso amor próprio, porque quando eu começo a me olhar, a voltar a atenção para mim, a tirar essa atenção do externo, de como eu devo me portar para os outros, do que eu devo fazer para os outros e o que os outros vão pensar de mim. E quando eu realmente foco em mim, isso também traz uma conexão, uma lealdade comigo mesma e um amor. E esse amor, ele cura, porque eu vou ter paciência comigo. Se eu ainda não conseguir transformar uma situação na minha vida, tá tudo bem. Tá tudo certo. Aos pouquinhos eu tô dando os passos que eu preciso. Eu tô olhando com claridade para aquilo que eu preciso olhar. Então tá tudo bem, daqui a pouquinho tudo já vai ter se transformado. Claro que essa paciência, ela anda junto com os movimentos que eu preciso fazer para que a transformação aconteça. Essa paciência e esses movimentos, eles também exigem um esforço, uma persistência. Porque há quantos anos você acredita em coisas e você se relaciona com o mundo a partir dessas falsas crenças? Quantos anos fazem que você atua a partir dessa base de crenças? Para a gente transformar essa base de crenças, a gente precisa ter muita paciência e muita atenção e muita observação daquilo que está acontecendo, porque tudo muda o tempo todo.
Então, quando eu observo a mim mesma, eu tenho essa consciência do que está acontecendo comigo. Isso me traz para a realidade, isso me traz para a presença. E então eu consigo acompanhar o que está acontecendo também em cada momento da minha vida. E além dessa observação, desse cuidado, desse diálogo interno, desse trato de amor comigo mesma, para mim é fundamental essa conexão com a informação, com o sincronário das 13 luas, com a história cósmica, com todos esses códigos que estão aí para nos ajudar a reorientar a nossa consciência. Porque esses códigos, eles nos ajudam a despertar, eles nos ajudam a ativar chaves na nossa mente. Só o fato de a gente olhar para os Kins, para a matriz lunar, para o Tzolk'in, que são cores, símbolos, números, isso tudo está ativando aquele lado do nosso cérebro responsável por toda essa intuição, pela criatividade, pela magia, faz com que esse nosso lado desperte. Só o fato de a gente olhar para a informação do dia, a gente está estimulando esse potencial dentro de nós. E todos esses códigos, eles nos ajudam a enxergar essas falsas crenças da nossa própria mente, e esses códigos também nos ajudam a reorientar a nossa consciência, no sentido de como eu transformo essas falsas crenças, através dessas palavras elevadas que a informação traz diariamente. E além de tudo isso, existe também um processo telepático dentro dessa informação, que justamente é essa conexão de todas essas células, todos esses seres humanos em uma única só mente, que é a mente planetária, a mente da Terra. E para a gente fazer essa conexão, primeiro a gente tem que entender que a gente não está separado, a gente está junto e a gente é parte da natureza. E a gente precisa respeitar a nossa verdadeira natureza para poder respeitar todas as formas de vida da natureza e sentir essa integração. Quanto mais a gente vai fazendo essa observação, vai transformando essas pequenas coisas no nosso dia a dia, a gente vai fazendo essa integração com a natureza. E a natureza, ela conversa com a gente. A natureza, ela é cíclica e nós também somos cíclicos. E quando a gente sincroniza os nossos ciclos com o ciclo da natureza, a gente começa a se comunicar, a gente tem uma comunicação com essa natureza que também desperta a nossa intuição, desperta esse poder que nós temos de entender as energias, de entender o meu próprio campo, as energias que eu estou sentindo, o campo dos outros, as energias, como tudo isso se conversa, como tudo isso dança no mesmo movimento. E além disso, a informação, ela traz muitas formas de a gente fazer essa conexão. Além de a gente se situar dentro da informação, de entender qual é a frequência do dia, em qual ciclo a gente está e trazer isso para o nosso dia a dia, a gente também tem um trabalho de conexão com a Terra através dessa ferramenta. Então, o Kim do dia, ele traz uma frequência, ele traz um selo, uma informação. E essa informação, ela está distribuída no nosso planeta. A gente tem aqui o ólon planetário, que é a distribuição dos 20 selos em biorregiões da Terra. Então, todos os dias, a gente pode fazer um trabalho de conexão com a Terra. Se a gente pegar o selo do dia, a gente pode conectar esse selo do dia, a gente conecta com ele e a gente pode mandar energia, amor, a gente pode conectar o nosso pensamento, a nossa emoção com essa biorregião do planeta. Além do que, os 20 selos, eles são divididos em 5 famílias de 4 selos cada. A gente faz essa relação desses 20 selos com os nossos chakras. Então, a família polar, que é a primeira família, ela está conectada com o nosso chakra coronário. A família cardinal, que é a segunda família, ela está conectada com o nosso chakra laríngeo. A família central, que é a terceira família, está conectado com o nosso chakra cardíaco. A quarta família, que é a família sinal, está conectada com o nosso chakra plexo solar. E a quinta família, que é a família portal, ela está conectada com o nosso chakra raiz. Então, além de que a gente pode conectar com a biorregião do Kim do dia,
a gente também pode fazer um trabalho de ativação do chakra do dia, que nesse caso, relacionado com a família, está conectado com o chakra coronário. A gente pode fazer uma ativação desse chakra para conectar também com a Terra. Além disso, dentro da matriz lunar, cada matriz de 28 dias está dividida em 4 semanas de 7 dias cada. E cada dia ele está relacionado com um chakra. E eu considero esse trabalho dos chakras muito importante também, porque ele traz uma consciência da nossa energia e ele também faz um alinhamento da nossa energia, para que a nossa energia se alinhe no agora, né? Para que a gente não fique perdido no espaço, viajando nos pensamentos. A gente alinha a nossa energia, tanto a nossa energia pessoal quanto com a Terra. E aí a gente também pode fazer essa conexão com a Terra, porque durante os 7 dias a gente faz um trabalho sensorial e telepático com os nossos 7 chakras. Sendo os 3 primeiros dias a gente faz um trabalho sensorial, o 4º dia a gente catalisa essa energia e nos outros 3 dias a gente distribui essa energia para os pontos da Terra. E além disso, a gente também tem a informação no nosso corpo, que é o ólon humano que a gente chama, onde os 20 selos eles estão distribuídos nos nossos dedos de mãos e pés e os 13 tons eles também estão distribuídos nas 13 principais articulações do nosso corpo. Então, quando a gente conecta com a frequência do dia, a gente também está fazendo uma conexão com o nosso corpo e com esse corpo planetário. Então, esse trabalho, essa conexão com a frequência natural, ela também é fundamental para que a gente consiga reorientar a nossa consciência e ativar essa telepatia e essa integração com todos os seres e com todas as formas de vida e com o nosso planeta, para que a gente possa chegar em um momento onde todos nós estejamos vibrando numa mesma frequência, para que a gente consiga elevar a frequência do planeta e transformar a realidade que a gente vê hoje. Então, essa é a minha contribuição para esse evento lindo que está acontecendo durante essa última semana da Lua Cósmica, onde vários Kins de vários lugares da Terra estão trazendo informações para que a gente consiga também ancorar essa cultura galáctica na Terra. E eu desejo que você se cuide muito, que você se observe, que você observe como você pensa, como você fala, que você mude a forma como você lida com você. E que você coloque essa atenção em você nesse momento, porque se você fizer toda a transformação interna que está ao seu alcance para ser realizada, isso vai refletir no externo. Por isso o foco é você, porque se você se ama, você vai poder amar os outros e todas as formas de vida. Se você se cuida, você vai poder cuidar dos outros. Se você se respeita, você vai poder respeitar os outros também. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade. Eu desejo muitos bons fluidos na sua caminhada. Que a gente possa sempre se conectar através da telepatia. Tudo aquilo que a gente pensa e que a gente vibra é informação que a gente está enviando para essa grande mente planetária. Nós somos uma só mente. O amor, acima de tudo, é o respeito pela vida. O respeito pela vida é a integração com a Terra. E a integração com a Terra é o feminino galáctico. Muita gratidão por esse momento.